Fala pessoal, tudo certo com vocês? 9 horas mais 12 minutos. Hoje, um pouquinho depois, um pouquinho atrasado, mas por um bom motivo. Seja bem-vindo, Timoneira. Seja bem-vindo, Timoneiro. Mais uma edição da Live do Belo aqui no canal do Podcast Timão. Hoje é jogo, hoje é dia de Corinthians, hoje tem Neoquímica Arena, tem Corinthians e América de Natal, Copa do Brasil. Não pode bobear. Na partida de ida, ganhou 2-1 no Rio Grande do Norte, mas levou um sufoco do América de Natal. Carlos Miguel foi o melhor em campo naquela partida, quem não se lembra, fez alguns milagres. Então o Corinthians precisa levar a sério a partida de hoje, se quiser ganhar do América de Natal. É lógico que a gente vai falar da partida de hoje, mas eu explico o atraso, porque, tem várias notícias do Corinthians saindo sobre diversos assuntos. E eu não gosto de fazer aqui uma live, fazer um podcast, fazer um canal para ficar repercutindo notícias. É legal a gente falar notícias dos colegas, tem colegas muito bons, né? Tem colegas que eu admiro, alguns amigos, alguns que eu nem conheço, mas admiro também, acompanho o trabalho, enfim. Só que quando eu vejo uma notícia, eu vou confirmar, ou não, né? Ou uma fonte pode me dizer que não é bem aquilo, que é diferente, enfim, mas eu vou atrás da notícia. E como saiu muita notícia de ontem para hoje, eu tô desde as 6 horas da manhã, hoje, conversando, ligando, mandando WhatsApp, e mandando mensagem, e ligando, e recebendo ligação. E aí, às vezes demora um pouquinho a conversa, às vezes a conversa se estende, né? E não dá para você desligar a conversa, desligar o telefone, falar, pô, vai começar o programa agora, foi mal, tal, né? Então a gente vai pegando informação tal para passar para vocês. Então o atraso é justificado porque vocês vão ter informações apuradas, tá? Se são corretas ou não, se são verdadeiras, se são... Não vou ficar aqui falando as minhas informações são as certas, a dos outros são erradas. Não, são as informações que eu apurei com as pessoas que eu conheço lá do Corinthians e eu confio bastante nessas pessoas que eu converso, senão nem conversaria, né? Senão nem teria contato com essas pessoas. Enfim, daqui a pouco o Silvinho vem aí, tá? O Silvinho falou que vai entrar um pouquinho mais tarde hoje, mas enfim, tem muito assunto relativo à matéria da capa, tá? O e-mail que a VaideBet enviou ontem para o Corinthians. A matéria da VaideBet, do e-mail da VaideBet, foi, se eu não me engano, do GE, né? E depois do GE, outros sites confirmaram o e-mail que a VaideBet mandou para o Corinthians pedindo um esclarecimento urgente de toda a confusão, né, envolvendo a empresa fantasma lá, o Alex Cassundé e toda essa confusão aí, ou então ameaçando rescindir o contrato com o Corinthians. Se a VaideBet sai do Corinthians, amigo, o negócio fica feio, porque são 10 milhões por mês que estão pingando lá, todo mês 10 milhões, sai 700 mil, tá certo, né, que é pro Cassundé. Então são 9.300. Todo mês, 9.300 lá na conta do Corinthians. A folha salarial do Corinthians é de 22 milhões de reais, então não paga nem metade da folha salarial do Corinthians, mas ajuda bastante. Se você tirar 9.300 por mês do Corinthians, atrapalha bastante, né? Para ter uma ideia, a patrocinadora nova lá, Fox Lux, vai pagar entre 3 e 4 milhões de reais, né? Ninguém teve acesso ao contrato, então é só de boca, e o que a gente tem de informação é entre 3 e 4 milhões de reais. Quando alguém tiver acesso ao contrato, ou eu, ou qualquer colega, a gente passa direitinho o valor que a Fox Lux vai pagar ao Corinthians. Até porque muita coisa tá vazando lá no Corinthians, muita gente quer que vazem informações lá no Corinthians, e esse é outro assunto que eu quero falar com vocês, sobre o fogo amigo que está vivendo o Augusto Melo. O Augusto Melo está sofrendo fogo amigo. Se vocês acham que é a oposição que está fazendo vazar as
as notícias, os documentos, os contratos. Se vocês acham que se houver um impeachment do presidente Augusto Melo, quem vai entrar, forte na eleição é a oposição, é o Andrés, é a Renovação e Transparência, são aliados do presidente Augusto Melo, aliados da eleição, que agora alguns foram escanteados e alguns estão se escanteando. Não estão gostando nada do que estão vendo, não estão gostando nada do que está acontecendo, e aí, né, já sabe como é que é, quando a pessoa se sente traída, o ser humano né, a gente sabe como é. Enfim, tem muito assunto para a gente falar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao podcast Mão, ao podcast mais antigo de Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu duvido que tenha um que tenha começado antes da gente, lá nos idos de 2011. Começamos com apenas áudio, era áudio na época, não existia, né, videocast, que na verdade isso aqui não é um podcast, é um videocast, né? Podcast, o nome foi feito para podcasts, para jornais, para noticiários em áudio, e a gente tinha áudio apenas em 2011, tá? Foi quando começamos, então somos o mais antigo, sim. Um oferecimento Esportiva Bet, aqui ó, tá no meu boné Esportiva Bet. Eu vou aumentar, hein? Eu vou aumentar. Eu falei dos 20 primeiros, os 30 primeiros que clicarem aqui embaixo, na descrição do vídeo, no link da Esportiva Bet, os 30 primeiros, ó, 30 pessoas que clicarem e colocarem R$10 lá na Esportiva Bet, já ganham de cara mais R$10 meus. É só mandar o print para podcastmão@gmail.com. Clica no link, faz a inscrição na Esportiva Bet, coloca 10 conto lá, manda um e-mail para podcastmão@gmail.com e eu coloco mais R$10. Eu dobro. Eu vou dobrar o que você colocou lá. E quando você mandar um e-mail para podcastmão@gmail.com, coloca o resultado do jogo de hoje. Corinthians 1-0, 2-0, 3-1, 4-2. O primeiro que acertar ganha mais R$50, além dos 10. O primeiro que acertar o resultado, além dos... os 30 primeiros já vão ganhar R$10. E só não faço para todo mundo porque não tem tanto dinheiro assim, senão eu fazia para todo mundo. Vou fazer para os 30 primeiros, que já são R$300, que eu já vou colocar. E mais R$50, ou seja, R$350 a gente vai colocar nessa brincadeira aí para vocês. 10 conto para os primeiros 30 e mais R$50 para o primeiro que acertar o placar do jogo. Então aqui, ó, embaixo na descrição, link da Esportiva Bet, tá bom? Temos colecionemotos.com.br também, nossa patrocinadora, nossa parceira. Um abraço para o Alexandre Zucchi, da Colecione Motos. Um abraço para a Mandinha, que daqui a pouco vai falar aqui conosco. colecionemotos.com.br. Aqui está o QR Code para você entrar para o grupo de membros do podcast Mão. Ah, mas está dando erro no QR Code. Talvez esteja dando mesmo. Tem gente que está falando que está dando erro. Eu vou dar uma olhada. Se der erro, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, ó, seja membro. Só colocar seja membro, e aí você é membro, você vira membro, seja membro. Sabe quanto que é? Aqui, ó, R$4,99 por mês. R$4,99. Dá para assinar um ano de Netflix, praticamente. Quer dizer, o contrário, né? Contrário. Um ano de membros assina um mês de Netflix. É isso. Praticamente. Um ano de membros assina um mês de Netflix. Aliás, Netflix aumentou pra cacete ultimamente, né? Enfim, se inscreve no canal, deixa seu like. É importante o like, que aí o YouTube vai colocando a gente aí nas cabeças lá dos vídeos recomendados, para que mais pessoas conheçam o canal. Se você quiser, mande o seu superchat com a sua dúvida que eu respondo, tá bom? Estamos no Twitter, @MarcoBeloJR. Tem muita gente no Twitter hoje que acompanha a gente. Estamos no Instagram, @MarcoBeloJR também, tá bom? Tem muita gente no Instagram que acompanha a gente. Outro dia, o Mil Grau falou que acompanha a gente pelo Instagram. Ele me encontrou lá no estádio e falou: pô, eu sempre vejo pelo Instagram.
o podcast, mas eu não consigo mandar mensagem. Pelo Instagram não dá para mandar mensagem, mas pelo chat do YouTube e pelo Twitter dá para mandar mensagem, tá bom? Então, um abraço pro Mil Grau, Kevin Mil Grau, gente boníssima, e faz um belo trabalho de Corinthians. Aliás, vão mudar os membros lá da Corinthians TV, não sei se vocês estão sabendo, vai entrar uma galera que é da internet, que é de canal de YouTube na Corinthians TV. Agora a Corinthians TV vai dar uma mudada ali, vai entrar uma galera de internet, uma galera que fala de Corinthians na Corinthians TV. Não sou eu, tá? Plano Premium, lives exclusivas, direito a 4 pessoas no grupo de WhatsApp. Se você comprar o Plano Premium, lives exclusivas, que eu faço de vez em quando com notícias exclusivas, além de um grupo de WhatsApp exclusivo para membros do Plano Premium. Tem muito menos gente, acho que tem 15 pessoas hoje no grupo, tá bom? Que compram o Plano Premium. Se você quiser ter exclusividade, o Plano Premium é como se fosse a sala VIP do aeroporto, é o nosso Plano Premium. Quem já foi numa sala VIP, tem comes e bebes à vontade, tem champanhe, o nosso Plano Premium é assim. Vamos começar o programa, né? Eu ia colocar as mensagens, mas não coloquei a vinheta. Tira o boné, o cabelo fica uma festa, né? Fica parecendo uma codorna. Mas enfim, estamos aí, né? Vambora. Mensagens, muitas mensagens. O primeiro que mandou foi Marcos Fantucho, ó. Quando é membro, tem esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu sei que é membro, eu coloco na tela. Quando não é membro, eu leio, mas eu não coloco na tela. Ah, por que, Marco Belo? Porque eu tenho que dar prioridade para quem ajuda o canal. R$ 4,99, cincão. Cincão, R$ 4,99, cincão. Não é nada. Enfim. Marcos Fantucci. Bom dia, Belo e Silvinho. Corinthians se classifica hoje. Fora de campo tá complicado. Tomara que tudo se ajeite. Islene Machado. Bom dia para todos. Belo, novidades dessa história do Laranja? Corintiano não tem um dia de paz. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Islene. Um abração para você. A polícia vai investigar o tal do Laranja. Isso aí não é com o Corinthians. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir no dia 27 e vai exigir explicações do presidente Augusto Melo. O Augusto Melo está sendo pressionado, e essa é a notícia, é a grande notícia de hoje. O Augusto Melo está sendo pressionado. Peraí que pintou bolinha na tela, como dizem o outro. Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Não. Achei que era coisa importante. Não, é importante. Desculpa você que me mandou mensagem agora. Você é importante, mas não tem a ver com o que eu tava falando, só isso, tá bom? Desculpa, foi mal. Não foi isso que eu quis dizer. Mas você tá no meu coração também. O presidente está sendo pressionado a afastar Sérgio Moura e Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo, os dois que foram citados no blog do Juca, como participantes, né, dessa situação toda da Vai de Bet. Não está sendo pressionado para demiti-los, está sendo pressionado para afastá-los. Por quê? Não existe demissão por justa causa por causa de uma suspeita. Não foi provado nada contra eles. É uma situação nebulosa. É uma situação esquisita. É uma situação estranha. A gente pode usar essas palavras, né? Estranho. O Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo, segundo o Juca Kfouri, ele foi o cara que, por cima do diretor financeiro Rosala Santoro, que estava viajando, pressionou para que fossem pagas as 2 parcelas do intermediário, R$1.400.000. Por isso que ele está envolvido. Porque ele foi o cara que, segundo a notícia, passou por cima do diretor financeiro e mandou pagar o intermediário, que é estranho, não é função do diretor administrativo mandar pagar nada, né? É o diretor financeiro que faz isso. E o Sérgio Moura, claro, né, tá envolvido na
na história, tá? Na história, está envolvido na história, eu digo. Por enquanto, até provem, não fez nada de errado, tá? Mas está envolvido porque um cara que ele contratou para a campanha do Augusto Melo, que era funcionário dele, porque ele era o cara do marketing da campanha, e ele contratou um cara chamado Alex para trabalhar em mídias sociais da campanha, ou seja, era funcionário dele. Esse cara hoje é o intermediário que vai ganhar 25 milhões de reais da VaideBet. É o que eu falei, não é ilegal. Não é ilegal. Poderia ser a mãe do Augusto Melo, a intermediária. Poderia ser o irmão, o filho, o Cadu, que tá lá no CT todo dia. Podia ser. Não seria ilegal. Mas é imoral. Não é bacana. Não faz isso, né? É que nem o político que chama o irmão para trabalhar, né? Que dá o cargo para a mulher, que dá o cargo para o filho, para a filha, né? Você vai ver o segurança é o filho, o motorista é a filha, a secretária é a mãe. Não é legal, não é legal, não é legal, né? Então você colocar como intermediário um cara que trabalhou na sua campanha, que foi funcionário do seu superintendente de marketing, que é o cara que é o responsável pela VaideBet. Então, só repetindo, não se provou nada que eles fizeram de errado, tá? Não se provou nenhum crime, nenhuma ilegalidade, nada. Então não estão pedindo a demissão, mas estão pedindo o afastamento dos dois até que as coisas se acalmem, pela pressão da VaideBet. A VaideBet está pressionando. Ontem eu falei aqui no podcast Timão, antes da matéria do GE, não sei se vocês lembram, quem acompanha o podcast Timão, que eu conversei com uma pessoa da VaideBet, eu falei ontem aqui, tá provado aí, pode procurar. Falei ontem aqui que conversei com uma pessoa da VaideBet que estava assustada com o que estava acontecendo. E eu ainda falei, para não falar puto, para não falar a palavra puto, eu falo a palavra assustado, porque na verdade estava puto com o que estava acontecendo, uma pessoa que trabalha na VaideBet que eu conheço. E aí eles mandaram o e-mail lá, pressionando o Augusto. E antes do Silvinho chegar aqui, eu só quero falar de novo. E o Silvinho sabe muito bem disso. Quem tá pressionando não é o Andrés, não é o André Negão, não é o Jorge Calil. Esses caras não têm nem acesso ao contrato da VaideBet. Esses caras não têm nem acesso ao contrato da Gazin. Esses caras não têm nem acesso às informações internas lá que estão rolando. Quem tem acesso é gente que trabalha com Augusto. Quem vazou o contrato é gente que trabalha com Augusto. Quem vazou o outro contrato é gente que trabalha com Augusto. Não é conselheiro de oposição. Então, se por acaso tiver um processo de impeachment, que eu acho que não vai acontecer, eu acho muito difícil, porque tem tomar lá da cá no conselho, ganha cargo, e ganha não sei o quê, e ganha não sei o que lá, e você vira meu diretor de não sei das quantas, você vira meu diretor de bocha, né? Você ganha 50 ingressos por jogo, você ganha camarote, aí vira uma festa, vira uma farra. Quando abre processo de impeachment, igual o Roberto de Andrade. Roberto de Andrade, que apareceu de diretor novo, até o diretor de futebol foi, né, meu amigo, tá? Flávio Adalto, que foi indicado pela oposição para que a oposição não votasse pelo impeachment do Roberto de Andrade. Política, isso é política. E é meu amigo, tá? Flávio Adalto, eu tô falando. Então eu acho que não tem processo de impeachment, mas se houver o processo de impeachment, na eleição do Augusto Melo se juntaram várias chapas, ó. Eu já falei várias vezes sobre isso. Várias chapas se juntaram. Fizeram um bolo, fizeram um mousse de várias chapas que não se conversavam, que não eram juntas, que não falavam a mesma língua. E falaram assim, vamos derrubar o Andrés, vamos derrubar o Andrés, vamos derrubar o Andrés. Beleza, derrubaram, foram eleitos. Daí essas chapas começaram a fazer assim, ó, falar línguas diferentes. E algumas começaram a ser escanteadas, e algumas começaram a se escantear. E se houver um processo, quem vai sair é essa chapa, ou essa chapa.
questão hoje com Augusto Melo não é volta de Andrés, volta de Duílio, que nem tem gente falando aí. Canal da Laurinha, nova membra. Beijão, Laurinha. Tamo junto, seja bem-vinda, viu? Um abração pra você. Valdir Lira, novo membro. Grande Valdir, tamo junto também. Eu vou consertar o negócio do QR Code lá pra vocês entrarem no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, paciência aí que, se não hoje, amanhã, eu tô prometendo sempre amanhã, né? Mas é que hoje, por exemplo, vai terminar o programa do meu timão lá, eu vou direto pro estádio. Termino o programa às 2, eu almoço e vou pro estádio, então fica difícil hoje, mas amanhã eu vou consertar esse negócio do QR Code aí, não sei qual problema que tá dando. Se eu fosse um expert, eu consertava em 2 segundos, mas como eu não sou, demora 1 hora pra eu arrumar essas coisas. Omelete mandou um superchat. Afastar o Sérgio Moura é mais lucro do que prejuízo. Ele se envolveu em polêmica e até agora não trouxe nenhum patrocínio interessante além da permuta. Concorda, Silvinho? Bom dia. Bom dia, Marco Mello. E aí? Pô, estamos de uniforme hoje, hein? É, você viu só? Mas eu tô com a roupa do podcast Timão. Ah, mas essa é privilégios, né? E você tem essa aí, que eu sei. Não tenho. Nunca ganhei. Você não ganhou na época? Não. Você não tava? Eu não ganhei nem a minha, que tinha o meu negócio. Mas a gente fez a que tinha o seu negócio? Fez, vendeu. Mas era tão caro que eu não pude comprar a minha camisa. Eu não lembro disso. Eu lembro só que eu fiz essa e distribuí pra galera na época que participava. Nem lembro quem era que estava participando na época. Ah, tinha uma galera. Inclusive a arte do microfone, quem fez foi o Momeso, né? Momeso, Bruno Momeso. Bruno Momeso. Depois se debandou pro lado negro da força. É gente boa. É. Qual é a pauta do dia? Boa e se deixa levar, né? Enfim, faz parte. A pauta do dia como diria Márcio Bernardes, pauta livre para você, Silvinho. Eu vi você falando, é assim, né? Eu vi agora a matéria do Vessone, a pressão. Cara, eu conheço bem o seu Osmar Stabile, seu Osmar, que é o primeiro vice. Conheço bem o Marcelinho. Eu fico lendo essas coisas lendo e ouvindo o que tem se falado do Marcelinho, eu não consigo associar o que eu ouço e o que eu leio com a pessoa que eu conheço, entendeu? Então, assim, as reclamações, lê um superchat aí, Belo, que chegou. Valdir Lira, Belo, que me deixa mais amedrontado e de quem está cobrando explicação é nossa patrocinadora. Quem está cobrando explicação é nossa patrocinadora e não nosso presidente, que afirmou que teria transparência na sua gestão. É porque o Augusto, eu não acredito que ele esteja envolvido nesse tipo de situação, tá? Porque ele tem mais coisa para pensar do que isso. Mas são pessoas que estão muito perto dele e que ele depende. Ele depende dessas pessoas para o funcionamento do clube. Então ele vai fazer o quê? Se ele afastar esses caras, o Marcelinho, que é o Marcelo Mariano, que o Silvinho tá dizendo, e o Sérgio Moura, vai ficar um buraco na administração dele. Porque o Sérgio Moura hoje é um cara muito importante na administração dele. O Marcelo Mariano é um cara muito importante na administração dele. Então, se o presidente falar, tá bom, estão demitidos. Não é assim. Não é assim. Não dá para tirar o carro tá andando, você tira o motorista. Você faz o quê? Fala aí, Silvinho, desculpa. Então, Belo, então é o seguinte, as reclamações contra o Marcelo Mariano, né, começaram antes da polêmica da VaiBet, muito antes. O Augusto deu, até eu brinco com o ex-diretor administrativo, né, o Cagiano, que é meu grande amigo, eu falo, caramba, você não mandava nada e agora o diretor administrativo manda pra cacete, né? Então, o Augusto deu relevância ao cargo da diretoria administrativa. O Marcelinho, hoje, ele é praticamente, Belo, ele tá... Qual que é o cargo do Adriano mesmo? O Adriano era secretário-geral. Secretário-geral, que tem hoje o secretário-geral também. Tem, também. Então, assim, o Augusto deu protagonismo e relevância ao cargo de diretor administrativo. Então, o Marcelinho, hoje, ele tem praticamente ele está acima dos outros diretores. E isso gerou ciumeira, gerou
sabe? Pô, mas eu tenho que falar com o Marcelinho antes, eu tenho que falar com o presidente, eu não tenho que falar com o Marcelinho. Você imagina, então, o nego quer que põe CEO no Corinthians, o Belo. Os caras estão putos com o Marcelinho, que é diretor administrativo, igual a todos os diretores, e tem diretor reclamando que, pô, mas tem que falar com o Marcelinho, pô, mas o Augusto só fala com o Marcelinho, só fala com o Caveira, só Mas fala sabe com o o que Caio. é, Silvinho? Sabe o que é? Eu vou, desculpa, contrapor, é um diálogo, tá? Não tô te cortando. Você não acha que se houvesse uma pessoa que o Augusto falasse, por exemplo, CEO, esse cara é o cara que vocês têm que falar abertamente. Esse cara é o que eu vou deixar aqui cuidando disso e eu vou cuidar de outras coisas. Eu vou lá para a Europa para tentar vender o Wesley. Conversem com esse cara. É diferente de um diretor administrativo que tá mandando, mas que oficialmente não tá mandando. Você entendeu o que eu tô falando? Tipo, você tem que falar com o cara, mas ninguém fala muito direito que você tem que falar com o cara, mas na verdade você tem. O cara tem um poder meio paralelo, assim, não é diferente. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Do que oficializar, ó, esse cara é o chefe de vocês e pronto. Então, o Marcelinho praticamente é um CEO hoje. Então, assim, você não muda uma cultura que está lá impregnada há anos com uma. Olha, ele é ele agora, hein? No Corinthians não funciona assim. Não funciona. Entendeu? Tinha gente, por exemplo, lá na época do Duílio, por exemplo. Tinha gente que só queria falar com o Duílio. O quê? Que o mato da sauna não tá cheiroso. A cerveja tá cara. O banheiro tá sujo, o cara quer falar com o presidente. É a cultura, precisa mudar a cultura. Cultura você precisa ter o pontapé inicial e ir aí mudando. Você não vai mudar assim num instalar. Bom, e aí tem essa pressão agora que saiu em mais de um canal, trouxe, né, a informação aí que tá tendo essa pressão para afastar. Não é afastar, cara. Se afastar, o Sérgio Moro é empregado, cara. Não sei se ele é CLT ou se ele é misto, CLT mais PJ, ou só é só PJ, mas ele é prestador de serviço. Você afasta um prestador de serviço. Você tira o cara. Dá pra você dar férias forçadas pro cara, né? Férias. O cara entrou outro dia, não tem 5 meses lá no cargo. Não, férias então, forçadas. Assim, aquele tradicional vai passear. Dá pra fazer. Né? 5 meses, cara. Então, e o que pesa também, o que tá pesando também, são várias coisas, mas nem tanto. Aí vem, o cara é São Paulino, o cara não trouxe nada, o cara não sei o quê. Então, assim, por enquanto, não tem motivo para nada. Tem que ser feita uma investigação, abrir um processo lá investigativo dentro do conselho, se necessário, que é necessário, dado para onde as coisas estão caminhando, levar até a polícia. Porque o pessoal fala assim, o Juca Kfouri não provou. Bom, muito provavelmente o Juca Kfouri tem o print do Pix, vamos supor assim. Então, assim, você lembra na época do Pedro Collor? Pedro Collor chamou a imprensa... Na matéria do Juca tá escrito que ele tem provas robustas, é que ele não precisa pôr a prova na matéria, né? Então, eu lembro na época do Pedro Collor, que ele deu entrevista para a Veja, aí o cara da Veja perguntou, mas você tem prova disso tudo? Porra, vai você que é jornalista aí, vai caçar. Eu estou contando o que eu sei, o que eu vi. No caso do Juca, o Juca está publicando. Agora, ele publicou até onde ele foi. Né? Até onde ele foi. Aliás, cometeu aí até um crime contra a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porra, divulgar a foto da mulher, eu já falei isso ontem, né? A foto, o endereço e tal, mas a vida da mulher vai virar um inferno, mas enfim. Então, assim, tem que levar, o conselho tem que abrir um procedimento lá, investigar dentro e fora. Através, o inquérito policial já tinha que ter partido do presidente dela. O próprio presidente já tinha que tomar a iniciativa de solicitar a abertura do inquérito policial. Por que não vai fazer isso? Tem que fazer. Eu tenho certeza que o seu Osmar não está contente com tudo isso que está acontecendo. E o seu Osmar é empresário, tem 2 empresas, 2 ou 3, não sei. Stabile, você está falando, primeiro vice-presidente. É o cara que assumiria em caso de impeachment provisoriamente. Isso. Deixa eu só ler os últimos superchats, porque eu ponho no ar, mas eu não leio, a galera fica brava. Jonevaldo, bom dia, Bela e Silvinho, acompanho o trabalho de vocês sempre.
Só no Corinthians vaza tudo. O Augusto tem que tirar os traíras que estão infiltrados. Tem muito. Nicolas de Abreu, Belo crê em Papai Noel também. Renovação e transparência trabalha para causar o caos. Megazord, quando a Vai de Bet surgiu, houve questionamentos sobre a origem da empresa, a capacidade financeira, e agora é o clube que foi questionado pela empresa. Pois é, o problema de afastar esses caras, Silvinho, é o medo da empresa sair. Eu tenho uma informação que é de ontem à noite, tá? Não foi ninguém do Corinthians que me passou, na verdade foi um jornalista que me ligou ontem para perguntar se eu sabia, tá? Que ele teve uma informação que o Augusto conversou com a Vai de Bet ontem, tá? Que alguém da Vai de Bet passou para ele, daí eu tentei confirmar com a pessoa que eu conheço na Vai de Bet, essa pessoa disse que não sabia disso. Mas uma pessoa da Vai de Bet passou para ele que o Augusto conversou ontem à noite com o responsável lá da Vai de Bet para pôr panos frios, então já estaria mais calma a situação. Ontem à noite, isso, bem à noite, mais de meia-noite. Chegou um superchat, hein? Chegou? Silvio, tu acha certo queimar clube com Vai de Bosta? Eu acho errado colocar empresa de amigo para ser intermediadora de negócio. Isso eu acho errado. Vai de bosta porque vai dar bosta. Vai dar bosta. É isso que eu acho errado. Eu acho errado você cometer estelionato eleitoral. Isso eu acho errado, que é o que está sendo cometido. Pergunta se o movimento Corinthians Grande está feliz, está contente. Pergunta se os vitalícios, a União dos Vitalícios, que deu sustentação a essa candidatura, com apoio de vários vitalícios, estão contentes. Eu acho errado. Eu acho errado contratar um monte de amigo da porta para dentro. Eu acho errado. Você quer vir falar de Vai de Bosta? E se eu ficar falando tudo o que está acontecendo de errado, nós vamos ficar aqui até 3 horas da tarde aqui. Isso que eu acho errado. Então não vem com essa conversinha. Aliás, ontem eu passei a noite bloqueando mensagens no WhatsApp. Todas com o mesmo texto, com DDD 19, DDD 41. WhatsApp. O Ito de Osaka falou: hoje tem jogo do Timão, pelo amor de Deus, vamos falar de futebol. Seu canal tá ficando cansativo, só política. Ito, respeito você, respeito sua crítica, mas tem vários canais por aí que vão ignorar todas as confusões, todas as denúncias, todas as coisas erradas. Principalmente canal que está sendo contratado para ser funcionário do clube. Você não vai ver isso lá no... Entendeu? Exato. Então tem muitos canais aí que você pode pesquisar aí, que hoje vai estar falando que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que não vai estar falando dessa questão da Vai de Bet, que não vai falar da reunião do conselho, que não vai falar... A renovação. Isso, não vai falar das dívidas do clube, vai falar que quem quer derrubar o Augusto não sei quem, e esses canais aí, né, você pode... Pô, eu acho que se você só quer ouvir falar de futebol e não quer... o Cleverson Caimoto falou que é panos quentes e não panos frios. Eu nunca sei se é panos frios ou panos quentes, mas panos tudo bem. Quentes. Sabe, Belo, isso que você falou, eu respondi ontem, assim, uma postagem do Vessone. O Vessone postou lá um negócio lá, era óbvio que a empresa, sobre a Vai de Bet, vai de Bet, cobrar do clube lá e tal. Eu respondi assim, mas errada tá a imprensa, a tradicional, profissional, pelo menos. Cobram Vessone, Sala, Belo, Meninos do GE, Band, Bandeirantes, Transamérica, etc. Mas está acontecendo algo que me fez lembrar o Ricardo Salles naquela reunião ministerial, lembra, Ricardo Salles? Passar boiada. Enquanto a turma está focada cobrando imprensa e não os fatos, o regramento foi mudado e a boiada está passando. Então tem influenciador patrocinado, tem influenciador municiado com informação exclusiva, tem influenciador ganhando emprego, tem influenciador com presença em camarote, fazendo livezinha em camarote. Então ficam aí culpando o jornalista, culpando o Belo, culpando o Salazar, culpando o Vessone, enquanto isso a boiada está passando. Ficam aí. Então, aí. Não é o Belo, não é o Vessone, não é o Salazar que botou
o Belo botou a empresa do Silvinho para receber uma comissão da Vaidebet. Não foi. Ficam aí jogando a culpa em jornalista enquanto o regulamento foi mudado e a boiada está passando, né? Então, vocês querem ver publicações fofinhas? Tem aí uns 2, 3, 4 canais aí para vocês verem. Aqui é o seguinte, quem pauta é o Belo, não sou nem eu, sou convidado aqui. O Samuca está esperando aí. Quero dizer que eu respeito o Ito de Osaka, que é nosso membro, e não tô te sacaneando, te zoando, nem nada, tô falando sério. Tem canal que só fala de jogo, campo, bola, daí amanhã o presidente cai, o presidente sofre um impeachment, ou amanhã vai de bet e sai, ou alguém vai preso lá no Corinthians, o canal vai falar, não sei por quê, porque eu só tava falando do jogo, tal, não sei o quê. Daí você fica sem saber, e aqui a gente tenta falar de tudo, inclusive de jogo, né? Eu queria só falar de jogo, pô, seria legal pra caramba só falar de jogo, mas infelizmente a gente tem que falar desse tipo de coisa para informar o torcedor, porque a intenção do canal é informar o torcedor. E se eu ficar só falando de jogo aqui e amanhã alguém é preso lá no Corinthians, daí você vai falar, por que foi preso? O canal não falou nada, o canal só tava falando do jogo, né? Então tem canal que só fala do jogo, tem vários aqui, só fala de jogo. Olha que legal, e inclusive fala super bem, né? Fala que as contratações foram maravilhosas, fala que não tem erro nenhum na administração, que tá tudo uma maravilha e que o Corinthians vai ganhar o título mundial, inclusive, provavelmente, né? E daí amanhã ou depois o canal acaba, sei lá, trabalhando no Corinthians, vai saber. Roberto, né? Qual foi o canal que trouxe a questão do não repasse das receitas da Arena para o fundo? Qual foi o canal que trouxe essa informação? Não repasse dos direitos da Arena foi você. O Corinthians, então, nós passamos aqui. Aí até o Wesley, que estava na Disney, mandou a nota tal, e eu rebati. Eu falei que é o seguinte, a conta da Arena é o seguinte, o Corinthians deve a mesma coisa que devia há 10 anos atrás. Quem é que explica essa matemática? E o que significa o não repassar receita? Significa que justifica o não pagamento de parcelas para a Caixa que ficaram penduradas para trás. O que fez a nossa oposição à renovação, que é a atual situação? Nada. Quando teve aprovação de conta, eles foram lá aprovar a conta do Duílio. Então, continuem culpando o jornalista, né? E a boiada está passando. Samuca, muito bom dia para você, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Marco Belo, bom dia, Silvinho, bom dia, galera que tá aí. Realmente o assunto política de clube não é o assunto mais legal, não é o assunto que a gente gostaria de falar, porém, entretanto, todavia, esse assunto vira diretamente na qualidade do nosso futebol, na qualidade do nosso time, na qualidade das peças que a gente tem, então a gente não pode deixar de falar, né? Tem que manter o pessoal informado e cutucar na ferida. Infelizmente, a gente tem que falar porque faz parte do Corinthians. O Corinthians é tudo. O Corinthians é dentro e fora de campo. O Felipe Klaus, Emirates, vem. Tem reunião lá, pode vir ou pode não vir, tá? Name rights mais patrocínio, tem reunião, pode vir ou pode não vir. Segundo o Samir Carvalho, dando crédito aqui, o tal do Igor já está lá. A informação que eu tenho é que o presidente vai ser ciceroneado por um empresário lá na Europa e apresentado a vários fundos de investimentos que têm interesse em investir no Brasil. O Igor está representando o Corinthians lá? E qual que é a função do Igor? Eu gostaria de saber também. Seria uma pergunta muito importante a se fazer ao presidente, que na campanha falou que haveria transparência no mandato dele, mas que não dá entrevista coletiva, que só dá entrevista a canais escolhidos, a dedo, né? Não dá nenhuma entrevista coletiva mais. Seria interessante perguntar, o Igor é funcionário do clube? Ele ganha comissão do Corinthians? Ele tem uma procuração para vender patrocínio? Esse dinheiro que ele está colocando no Corinthians, ele vai ter de volta? Vai ter juros? Enfim, várias perguntas. Daverson só com tatu do Corinthians. O pessoal tá falando que o Daverson, se fizer uma tatu do Corinthians, pode vir, Silvinho. E aí? O Daverson não vem, né, Belo? E aí, Samuca? Você que não falou sobre isso aqui no canal ainda. E o Daverson? Se ele fizer uma tatu assim, Palmeiras não tem Mundial na perna, você aceita ou não? Olha,
Tem que ser uma tatu no mínimo maior do que a do Sérgio Moura, né? Agora, brincadeiras à parte, Daverson jamais no Corinthians. Quem já viveu o corintianismo aí nos anos 2000 e viu Paulo Nunes vestir o nosso manto sagrado, jamais estaria de acordo com a vinda do Daverson. E... olha, eu acho que ele joga mais que o Pedro Raul, tá? Mas a gente já gastou 100 milha de centroavante, a gente trouxe o Pedro Raul por 20 e tantos milhões no começo do ano, agora contratar mais um centroavante, mais ou menos, que é um barril de pólvora, é treta na certa, com esse histórico, faixinha chupa gambá, sai pra lá. Agora eu fiquei preocupado com o senhor Antônio Oliveira ter dado o aval. O problema não é o nome do Daverson estar sendo ventilado no Corinthians, não. É o Tonhão ter falado, não, esse aí é bom, já trabalhei com ele no Cuiabá Bayern de Munique, pode trazer que é sucesso. Tá de brincadeira, né, Tonhão? Eu defendi Antônio Oliveira no Twitter sobre Rodrigo Vessone. Eu vi. Eu briguei com o Rodrigo Vessone no Twitter. Eu estou tretado com o Rodrigo Vessone. Porque eu falei assim, que o trabalho do Antônio Oliveira é dar o aval técnico. Você pode, que nem o Samuca tá falando, ele pode ter dado o aval técnico e você discordar. Você fala, pô, o cara deu aval técnico pra um cara ruim, então ele é ruim. Beleza. Agora o Antônio Oliveira, ele não tem a ver com a história do Daverson no Palmeiras. Ou com o que o Daverson já fez no passado. Isso aí não é com o treinador. Ou se o cara é caro ou não. Se oferecerem o Messi pro Corinthians, o Antônio Oliveira tem que falar, pô, caberia aqui, beleza. O Antônio Oliveira não precisa falar não, porque o Messi um dia falou que o Corinthians não sei o quê. Isso aí não é trabalho do técnico, isso aí é da direção. Então você pode criticar o Antônio Oliveira por ter dado o aval técnico, mas não por ter dado o aval a um ex-palmeirense, que nem tem muita gente falando. Não é obrigação dele isso, ele é técnico. Antônio Carlos, esse tanto de escândalo não afasta as empresas do Corinthians? Sim, sinto que o buraco ainda é mais fundo do que imaginávamos. A única solução é a SAF. Calma que tem muita gente que tá querendo o mal do Corinthians justamente para pedir essa SAF, viu? Então, muito cuidado com isso. Impeachment do Silvinho já, o Kevin. Kevin quer impeachment seu. O Tonhão não tem noção da realidade. Salve, Samuca, a Islene, ó. Tá mandando um salve para você. Tamo junto, Samuca que tava numa reunião do que você tava, Samuca, quando eu te mandei mensagem? Ah, o moleque tá causando na escola e dá mordida em um, dá soco em outro, aí eu tomo chimba do pessoal do conselho tutelar, de diretora, olha, porque quem tem pai... Corinthians é até demais, viu? Corinthians até demais, viu? O moleque essa história é boa. Quantos anos tem seu moleque? Tem 6 anos, cara, ele tá atacando o terror lá, tá osso, viu, velho? Tá osso. Mas a gente vai lá. Lucas. O Lucas tem 6 anos e você tem que ir no conselho tutelar. Não, você não sabe da missa um terço, rapaz. Você não sabe, é professor, é pedaço de cabelo, grudaram o pedaço de cabelo dele na agenda. Aí, ó, que ele arrancou do moleque na semana passada. Aí vai lá discutir. Olha, já sei todos os órgãos públicos aqui da cidade de São Caetano do Sul, viu? Ó, vai Corinthians, Lucas. A galera gostou. Moleque revoltado com o Corinthians. Pois é, pode ser o Corinthians que tá deixando ele assim, né? Esse Lucas representa, Aldinho. Esse Lucas representa. Aqui o X Lucas. Silvinho, responde essa aí, vai. Lê aí. Como o Juca tem acesso a algo que só o COAF tem acesso, transações bancárias, sem haver uma investigação, e que aí sim haveria uma quebra de sigilo bancário e exposta às informações. Eu não sei como o Juca conseguiu a informação de que teve... Eu não sei, não faço a menor ideia de como ele conseguiu a informação de que teve um Pix da conta da social media, né? Social media, alguma coisa, para a conta lá da New Way, né? New Way. Teve aquele movimento New Wave nos anos 80 que você fazia parte, passava um gel no cabelo. Não, né? Pra dançar New Wave, era um negócio meio assim. Tá, mas é assim. Colorido. Time March for Fun. Divo. Ó, o Rafael Henrique tá te dando uma dica. Ó, falou que isso é normal, tá bom? É normal. Precisa ir botando. Aqui.
Vamos falar do jogo, tá? Essa mulher tem que processar o Juca Lacrador, o Janevaldo Noleto Campos. Forte, Corinthians cheio de X9, porque antes não tinha. Sempre teve. Valdir, como é que você acha que os repórteres conseguem informação, amigo? Valdir Lira, nossa situação financeira. Como é que você acha que eu consigo time que joga? Nossa situação financeira é ruim, nossa situação administrativa é pior ainda, não sei onde iremos parar, estamos a passos largos para o fundo. O Valdir Lira mandando aqui, deixa eu ver que chegou mensagem. Eu sei disso. Vamos lá. Mais mensagem. Vamos falar do time? Vamos falar do jogo? O que vocês acham? Bora. Corinthians e América de Natal. Hoje, 8 da noite, na Neoquímica Arena. Na partida de ida, deixa eu pegar o time da partida de ida, porque o Tonhão poupou vários jogadores. Então é um time muito diferente do time que vai jogar hoje, né? Aqui, ó. Na partida lá, Carlos Miguel foi o goleiro, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres e Kaká, mesma zaga, e Matheus Bidu na esquerda. Ranielli começou jogando, depois entrou o Fausto, Bidon e Paulinho, depois entrou o Biro, o Garro estava suspenso. Aí começou com Mosquito, Wesley e Romero de centroavante, Yuri Alberto estava machucado. Depois entrou o Fagner no lugar do Mosquito, aí o Fagner foi para a direita e o Mateuzinho virou ponta, o Giovani no lugar do Wesley e o Pedro Raul no lugar do Romero. Então esse foi o time que enfrentou o América lá, tomou uma pressão desgraçada, tanto que o Carlos Miguel foi o melhor em campo, foi eleito o melhor em campo. Vocês acham que pode se repetir hoje ou vai ser tranquilo? Ó, o Samuca mandou até aqui um campinho que ele fez aqui, ó. Esse hoje é o campinho da provável escalação de hoje, né? Mostrando as mudanças aí. Esse já é um time que vem formando a cara dos 11 iniciais do Corinthians, né? Já tem um tempo que o Corinthians não conseguia já ter esse esboço aí. Você lembrar, perguntar pro torcedor aí na rua qual que é o time, os 11 iniciais do Corinthians, tá se desenhando para isso. Eu acredito que o Corinthians, já tem um resultado positivo, fazer o dever de casa. Espero que o goleiro deles hoje não vire o Neuer, não vire o Buffon 2006, né? Porque isso é uma constante contra o Corinthians. Qualquer goleiro de qualquer equipe que enfrenta a gente, o cara pega tudo, pega até pensamento. Corinthians, é muito superior ao adversário de hoje, né? Se esse externo, se essa crise aí, diretoria, Juca, vai de bet, tudo mais, não contaminar a equipe só pensar em campo e bola, o Corinthians é amplo favorito para conquistar essa vitória e passar de fase sem sustos. E aí, Silvinho? Então, cara, que a gente vem falando, o Coronado, ele só vai adquirir condição técnica, competitiva e tudo mais ao longo dos meses. Mas para isso, ele tem que jogar. Então, hoje é um jogo que o Coronado tinha que entrar. Eu sei que ele já está com a convicção desse 4-1-2-3, ele está convicto nisso, tá aí, ó. A defesa já é fixa, essa daí, né? Carlos, primeiro jogo já da era Carlos, né? Vai, Carlão, agora é contigo. Félix Torres e Kaká, parece ser a dupla de zaga que ele escolheu. O Fagner pela direita, o Ranielli à frente da zaga e o Hugo, porque não tem outro. Breno Bidon, né? Aí vem Garro, o Romero, Yuri Alberto e Wesley. Mas não caberia aí um Coronado, pelo menos hoje, começando o jogo? Até você que publicou, né, Belo, que o treinador não quer escalar, não está querendo escalar. Mas se não escalar o Coronado, quando que esse cara vai adquirir ritmo? Vai entrar hoje em que momento do jogo? Quando já tiver decidido lá nos 35 do segundo tempo? Escalar o Coronado no lugar de quem? Hoje? Do Romero. Do Romero. Mas o Coronado joga na esquerda. Hã? O
Coronado joga na esquerda. Bota na direita, cara. Entendeu? Mas você vai botar o cara num lado que ele não tá acostumado a jogar? Não, né? O cara já tá sendo pressionado. Seguinte, né, cara? Eu sei, mas aí... Como é que faz, então? Então, planejou mal o elenco, cara. Trouxemos Coronado porque era uma oportunidade de negócio, aí não tem onde colocar o cara. Aí tá, o cara custa 2 milhões por mês e não vai jogar porque não tem onde colocar. Ou ele vai disputar a posição com o Garro, ele só vai jogar o dia que o Garro estiver morto ou suspenso. Para os 11 iniciais, eu acho que ele não vai começar com o Coronado, tanto pela forma física dele, que ainda não deve passar tanta confiança, quanto pelo fato de ter que mudar a configuração da equipe taticamente, né? Nossa, se você coloca a América hoje, mano, pelo amor de Deus. Não, tudo bem, Silvinho, eu entendo que o desafio é menor, mas já pensou numa zica de você colocar o Coronado, mudar a configuração da equipe e o América dar um abafa e a situação começa a ficar dramática? Então eu acho prudente, eu, Samuca, acho prudente começar assim. Se o Coronado tiver condições, porra, virada de intervalo, aí testa. Se Deus quiser, a gente já vai ter feito 1 ou 2 gols aí no primeiro tempo e a situação fica mais tranquila. Agora, se o Tonhão muda a configuração da equipe, coloca um jogador que ainda não passa essa confiança toda pelo ponto de vista físico e dá um revés no resultado, ele pinta um alvo gigantesco no peito dele, entende? Mas, Samuca, se não colocar o Coronado nesses joguinhos assim, contra a América, vai colocar ele quando? Domingo que vem, não esse, o próximo, contra o Botafogo, porque a CBF ela manteve os jogos, né? Ela não jogou os dois para frente, ela manteve. Então ela atrasou. Então o próximo jogo do Corinthians é o que seria o próximo mesmo. Que vai ser sábado. Sábado. Dia sábado, às 9 horas, contra o Botafogo. Aí o Coronado certamente não vai começar jogando contra o Botafogo. Vai colocar esse cara quando? Esse cara não veio para compor elenco. Esse cara veio para jogar. Eu vou dizer quando que ele vai entrar, no meio do jogo. É o que eu acho. Hoje? É. Tá bom. Se jogar 45 minutos, tá ótimo. Eu acho que não vai entrar no meio do jogo. Acho que ele vai entrar no transcorrer do segundo tempo. Sim, no meio do jogo, isso que eu tô falando. Ah, tá. Você diz não no meio tempo, né? No meio do jogo? Vai entrar no meio do jogo. Então, vai entrar lá no segundo tempo. Para tentar convencer o Antônio Oliveira dentro de campo, entendeu? Ele não vai começar como titular, isso que eu tô querendo dizer. O Antônio Oliveira não vai pegar um jogo e falar, Coronado, hoje você é o titular. Eu acho que ele vai entrando, e aí, conforme ele for entrando, se for dando certo, por exemplo, o jogo tá difícil, ele entra e resolve o jogo, aí ele ganha vaga. Agora a gente fica pensando aqui, rapaz, já pensou esse time sem o Wesley, meu? Olha isso. Como é que vai ficar? Se vender o Wesley, o bicho vai pegar. Putz, olha. E vai vender, né? Olha, eu não venderia o Wesley, Belo. Eu não venderia o Wesley. Agora, eu me lembro William 2007. Tem gente que compara, mas eu acho que o time de hoje é melhor do que o de 2007. É melhor. Mas hoje, você que disse ontem, o único que quebra linhas hoje no futebol brasileiro desses jovens é o Wesley. É um dos únicos. Um dos únicos que quebra linhas. Hoje a gente não tem quebrador de linha hoje, como o Wesley está fazendo, muito embora a marcação já começa a dobrar, triplicar às vezes. Porque os reservas ali seriam Pedro Henrique, Mosquito, esses caras não quebram linhas igual o Wesley. Não, que é de São jeito velocistas. Nenhum. E nem finalizam como ele, né? Quando ele acerta uns chutes de fora. Cara, eu acho que o jogo hoje... hein? Informação, diga. Informação, saiu na IDC aqui uma provável escalação diferente dessa que foi noticiada pelo GE. Tô printando aqui, já vou jogar na tela rapidinho aqui, galera. Boa. Mas parece que o Silvinho foi ouvido pelo Tonhão lá. E na provável escalação que a IDC postou, Coronado titular. Como é que pode? Esse cara vai entrar quando? Se ele não entra nem contra o América Mineiro. Tá aí, ó. Tá na tela já. Só falar que a IDC acertou as últimas escalações, hein? O Manfio tá bom de fonte lá.
Solta o Aí, campinho. ó. Lá ele 1000 vezes, mas tá aí, ó. Pode jogar na tela aí, já tá a imagem, só clicar aí, ó. Provável escalação vindo do Instagram da Identidade Corintiana. Nele caiu realmente o Cristiano Romero na ponta É e bom tá que eles os têm o mesmo dois patrocinador meias. que a gente, dá pra colocar, o Esportiva Bet ali. Porra, esse é o time, Verdade. cara. Vou me atentar nas próximas aí. Mas é isso, ó. Esse é o A time. provável escalação da IDC sem Romero e com Coronado desde o começo da partida. Ó, só que aí, Silvinho, o Coronado tá na esquerda, ó, não tá na direita. Tá bom. Tá ótimo. Será que isso vai dar certo? Vai dar certo. Vamos ver. Tomara. Eu sou Vai a dar favor, certo. cara. Eu sou a favor do Esse cara precisa 4-4-2, eu sempre jogar, falei isso. velho. Esse cara vai precisar jogar, senão ele não vai nunca. Você falou, você que disse, né? Porque o Antônio não tá colocando que ele tá lento, ele pega, mas isso é o cara que vem de fora. Acontece isso. Wagner Love contou bem a história lá aquela vez, porque ele não deu, porque ele sofreu na primeira volta dele da China. Que é isso, o cara pega, olha, volta, porque lá no futebol é assim, não tem marcação, não tem pressão, não tem bote, não tem nada. Só que esse cara precisa jogar, precisa entrar em ritmo. E hoje, cara, se não jogar hoje, vai jogar quando? Tomara que o time seja esse. Tomara. Eu achei que ele ia entrar durante o jogo pra tentar resolver durante o jogo e ganhar a vaga. E eu tava torcendo por isso. Se ele começar jogando, aí eu vou torcer muito pra que dê certo. Porque se ele começar jogando e não dá certo também, aí ferrou. Aí se não dá certo contra o América, aí ele não joga mais. Tomara que dê certo. E também tem o lance de... Será que o Tonhão simplesmente vai trocar a peça, vai espetar o Coronado lá na ponta ou ele vai jogar com 4-4-2 de fato, né? Porque a gente já viu algumas participações do Coronado entrando espetadão lá na ponta, que pra mim, pelo pouco que eu vi do futebol desse rapaz, ele não rende lá na ponta. Ele tem que jogar no meio trocando figurinha ali com o Garro. Eles, os dois juntos ali trocando passe, cara, o time vai ficar muito mais criativo. Eu espero que, se de fato o nosso Igor Coronado entrar na equipe, que jogue como meio-campista, não como um ponta improvisado. E sem obrigação, desobrigado de marcar. Vai ficar correndo atrás de lateral, né? Vai arrebentar com o cara. Esse time, do jeito que tá desenhado aí, tá meio penso pra esquerda, né? Você não vê ninguém passando na direita ali, né? Pra chegar, pra cruzar. Só o Fagner, que seria o Fagner. Tetinha. Esse cara. Mas será que ele tem capacidade hoje para fazer isso? Não sei. Fagner? Porque, e na esquerda, se o Wesley voltar um pouquinho, bate com o Coronado ali, bem como tá no joguinho de botão aí. Então, eu acho que o Antônio tem que tomar cuidado para colocar esse time e ele ser funcional. Não adianta colocar as peças em campo e o time não ser funcional. Isso que eu tô querendo dizer. E quem vai fazer o serviço sujo ali, marcar pelo Coronado, é o nosso Hugo. Por isso tá na esquerda ali. Eu acho que o Coronado vai jogar mais à direita, viu, Silvinho? Eu acho que o Coronado vai jogar mais à direita, tá? Será? Agora eu não sei o quanto mais à direita. Se vai ser um meia pela direita ou se vai ser um ponta no lugar do Romero. Simplesmente vai tirar o Romero e colocar o Coronado. Mas na minha provável escalação, o Garro iria mais pra esquerda e o Coronado pra direita. Vamos aguardar. Boa, parabéns à Identidade Corintiana que tá acertando as escalações. Tá com fonte boa lá dentro, acertou as últimas, então se eles deram, provavelmente vai ser essa escalação no jogo de hoje com o Coronado, e é mais uma atração para o jogo de hoje, porque se o Coronado for jogar mesmo, eu vou mais feliz pro estádio, porque vai ter coisa nova, porque se fosse aquele 4-3-3, é a mesma coisa que a gente já viu. Vamos torcer para acertar essa escalação, hein? Esse aí dá vontade de ver esse jogo, hein? Samuca, parabéns por ter saído lá do Conselho Tutelar e vir direto para cá. Eu convidei o Samuca meia hora antes do programa começar. Eu faço essas coisas de vez em quando, sou meio louco, e ele aceitou, ele é louco igual, que aceitou participar. Obrigado aí pela participação. E placar do jogo de hoje? Olha, obrigado pelo convite, me ajudou a sair um pouco mais cedo da reunião, quando eu tava tomando carcada de todos os profissionais lá. Eu falei, olha, apareceu um negócio, preciso ir embora. Valeu, galera. 3-1 pro Corinthians hoje. 3-1, se bem que o Corinthians faz 5 partidas dentro de casa que não toma gol, hein?
Então vai ser 3-0. Vai ser a sexta partida sem gols. Coronado vai tirar a zica, Coronado vai fazer um golzinho, se Deus quiser. Um gol de Yuri Alberto, aquele que nunca foi criticado. E Félix Torres vai subir de cabeça lá dentro da área. Já acertou a trave, agora vai acertar o gol. 3-0 pra nós. E tchau e benção pra próxima fase. Faz tua propaganda aí, onde é que a galera te acha, Samuca? Ah, galera, se inscreve lá, CTC, canal do Torcedor Corintiano. Estamos fazendo live todo dia às 13 horas. Horário fácil, tranquilo, só compito com o craque Neto, né? Mas é o horário que a gente tá começando a fazer aí. Então se inscreve lá, tá no Instagram, estamos chegando a quase 18 mil. YouTube, 1.000 e pouquinho inscritos. Então quem quiser e quem puder, se inscreve lá, CTC, canal do Torcedor Corintiano. E obrigado pelo convite, Belo. Boa, é nóis, valeu. Silvinho, placar. Ó, chegou um superchat aí. Coronado pela direita. Agora, se fosse mais ousado, solta o Fagner pela direita e deixa Coronado e Garro por dentro. Boa, boa. Proed. Boa. Valeu, Ricardão. E Boa. o Arthur Vinícius, respeitem o craque maltês. Belo, jogaste em Malta? Não. Em Malta. O time de hoje é melhor, mas os adversários também. Marcelo Amaral. Nossa, e o Elton Gomes, novo membro. Seja bem-vindo, Elton. Placar, Silvinho. Placar 3-0. Mandar um abraço aí pro Vessone, que não estava bem ontem. Ontem eu falei com ele, ele falou, pô, Silvio, eu não tô bem hoje. Eu vi umas imagens aí na internet e não tô legal. Apresentação do Cássio. Isso é muito sacana, velho. No Cruzeiro. Hoje tamo junto, mano. Eu ia falar 3-0. Eu ia falar 3-0, mas com Coronado em campo é 5-0 Timão, fora o baile. Hoje vai ser uma festa lá na Neoquímica Arena, vai ter poropopó e o caramba, e eu vou lá pro meio da galera depois do jogo fazer poropopó. Hoje eu vou lá no meio da galera. Um abraço, valeu Silvinho, valeu Samuca, valeu galera. Obrigado aí pela participação, amanhã estamos de volta no mesmo horário, 9 da manhã, tchau.